crise, né, cara, dessa quarentena que a gente está vivendo, a gente teoricamente não sabe quanto tempo que a gente vai deixar, né, de produzir. Existem muitas empresas que estão paradas, que estão com a sua produção zero, e principalmente muitos profissionais também que são autônomos estão sem produzir, ou seja, estão com a entrada aí praticamente zero. Uma coisa que eu sempre falei, né, cara, que eu sempre preguei, e muitas pessoas, infelizmente, principalmente as pessoas que são próximas de mim, não escutaram, é que quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que é uma pessoa jurídica, ou uma pessoa que é o CPF, as duas pessoas, cara, elas têm que ter um pensamento igual, seja ela empresa ou seja ela o CPF. Você tem que ter a noção de que você tem que fazer pelo menos 3 meses de caixa, sendo você uma pessoa jurídica ou sendo você uma pessoa física. Porque essa caixa, basicamente, ela vai servir, né, para momentos como esse que nós estamos passando. É difícil, né, a gente ter, por exemplo, uma pandemia dessa que a gente está tendo, que está fazendo com que grandes empresas, cara, parem as suas produções. Isso também não é tão comum de acontecer, mas podem acontecer várias outras situações que façam com que você, por exemplo, tenha que deixar de trabalhar. Principalmente quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa, um profissional autônomo, né, que trabalha por conta própria. Então, esses caras, eles têm que ter noção de que no mínimo 3 meses de caixa, tá, são fundamentais para que você tenha uma segurança, né, e uma proteção caso aconteça alguma coisa. Então, qual seria a ideia aqui? Se você tem um gasto, por exemplo, de 2.000 por mês, o ideal é que você tivesse um caixa, né, de emergência de pelo menos aí 6.000. Para caso aconteça alguma coisa, que você tenha que deixar de trabalhar, enfim, você tenha pelo menos 3 meses ali de segurança para você se restabelecer. Beleza? O grande problema, né, que isso eu já gravei várias vezes para vocês também, é que muitas pessoas elas pensam de forma imediata. Então elas não conseguem fazer, né, ter um planejamento de longo prazo. E grande parte das suas ações, quando você pensa de forma imediata, são ações geralmente destrutivas. Então você vai gastar esse dinheiro, né, muitas vezes com festas, vai gastar dinheiro com bebida, vai gastar dinheiro com roupa, com relógio, com sapato, enfim, são coisas que teoricamente você não teria a necessidade de comprar de forma imediata, que você poderia adiar. Quando você pensa, por exemplo, no pensamento de longo prazo, teoricamente seria você planejar a sua vida para os próximos 5 ou 10 anos. E quando você começa a pensar, por exemplo, em longo prazo, geralmente você tem ações que são ações construtivas. Então você vai, geralmente, estudar, você vai ganhar mais conhecimento, você vai fazer a sua economia. Então são todas ações que fazem com que você tenha um crescimento em longo prazo, né? E quando a gente pega, por exemplo, em relação à economia, né, que é basicamente o que a gente está falando aqui hoje, porque a gente vai ter uma recessão, que vai ser uma recessão grande, né? Por mais que muitas pessoas estejam acreditando que isso não vai acontecer, provavelmente a gente vai ter um baque na economia muito grande aí, principalmente nos próximos meses, e que isso pode perdurar por mais tempo. Então, olha só, quando você pega essa economia, muitas pessoas dizem que isso não é para qualquer pessoa, que as pessoas que têm uma baixa renda elas não conseguem economizar, mas eu vou mostrar que isso é para qualquer pessoa. Se você pegar uma pessoa que tem uma renda baixa, né, uma pessoa considerada teoricamente mais humilde ou mais pobre, tá? Vamos supor, cara, que ela ganha ali R$ 1.200 por mês, tá? Que é realmente um valor muito baixo, né? Que é basicamente para você sobreviver ali, então é um valor baixo, tá? Essa pessoa que ganha ali R$ 1.200, grande parte dessas pessoas elas frequentam a igreja, e na igreja eles cobram, né, o que a gente chama lá de dízimo, que é 10% do seu salário. Basicamente, todas as pessoas que frequentam a igreja, elas fazem o pagamento do dízimo. Ou seja, uma pessoa que ganha R$ 1.200,
ela vai tirar do bolso dela para dar para a igreja R$ 120. Então, se você pegar todos os gastos que ela tem lá por mês, um delas vai ser o dízimo, que seria os R$ 120. A gente recomenda, né, cara, né, essa questão econômica nos seus gastos, que você tenha lá basicamente de 10 a 20% por baixo, tá, de economia. Economia que eu digo de poupar. Então você teria que, de 10 a 20% da sua entrada, você teria que guardar, você teria que poupar. Muitas vezes a pessoa pega esses 10% e dá para a igreja. Ou seja, ela se livra do dinheiro para dar o dinheiro para a igreja. Se você pegar esses R$ 120, né, se você pegar esses R$ 120 que ela está dando para a igreja, se você multiplicasse isso aqui por 12, né, daria acho que 1.440, se eu não me engano. Tá? Ou seja, ela teria uma reserva em um ano de R$ 1.440. Isso aqui, cara, R$ 1.400, né, para muitas pessoas que são um pouco mais humildes, já dá uma certa segurança. Às vezes ali para um mês, pelo menos, 2 meses. Só que a ideia não é você pensar só em um ano. A ideia é você pensar em 2 anos, em 3 anos. Então você vai, né, a cada ano você vai juntando ali o dinheiro. Então vamos botar aqui que fosse 2.800, só para facilitar. E aí depois no outro ano você teria X. Então você vai fazendo essa poupança, você vai economizando, você vai ganhando o que eu chamo de costa quente. Então você vai se protegendo dessas situações que, por exemplo, está acontecendo agora, que é a situação de crise, né? Então as pessoas que dependem de estar trabalhando, né, como obviamente todas as pessoas, elas têm que pensar nisso aqui, que eu falei para vocês. Então se você é um CNPJ ou você é um CPF, você tem que pensar em fazer o seu caixa de 3 meses. E você consegue fazer isso, seja você é uma pessoa um pouco mais humilde ou uma pessoa que tem mais dinheiro, né? O problema é que grande parte das pessoas elas têm hábitos ruins, ou seja, elas têm ações, atitudes que levam a ela não fazer esse caixa. Geralmente porque ela pensa de forma imediata e ela não consegue pensar em longo prazo. E quando você pensa de forma imediata, você vai preferir gastar 50, 100 reais no bar do que você botar na sua conta lá para você poupar. E isso é o que acontece com grande parte das pessoas, só que quando chega nesses momentos de crise, nesse momento de dificuldade, que às vezes você teve uma baixa do seu mês, você não tem um dinheiro que estava lá economizado, que serve justamente para você usar nesses momentos, né? Então seria uma reserva para quando tivesse alguma crise ou um mês mais fraco na sua empresa, no seu trabalho, você conseguisse utilizar para te ajudar, tá? Então a recomendação que eu dou para vocês, cara, grande parte das pessoas vão passar por dificuldade nesse momento, nesses 2, 3 meses que estão por vir, né? Muitas delas já estão fazendo dívidas e vão fazer dívidas nos próximos meses. E passou, né, dessa fase aí da crise, tenta pensar um pouquinho nisso aqui, cara. Tenta se reajustar, tenta mudar um pouco seus hábitos, pensa um pouquinho mais em poupar, em deixar, em fazer ali as suas costas quentes, tá? Porque pode ser que aconteça outra crise, ou você tenha, por algum motivo, você tenha que parar de trabalhar e você não tem uma reserva ali que te ajude nesses momentos difíceis.